Em nome de Jesus, amém. Tome os seus assentos, por favor. A prática da alegria, na verdade, ela é a arte de oferecer resistência à tristeza. Vou dizer de novo. A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza. Por meio do quê? Por meio do contentamento proporcionado pela presença de Deus na nossa vida. Isto é uma definição de alegria muito importante para os dias em que nós estamos vivendo, não é? Alegria, ela não é só uma opção de vida, ela é uma ordem de Deus. Nós vamos encontrar diversos versículos bíblicos onde Deus, de uma forma muito clara, nos diz que nós precisamos ser alegres. Naquela passagem lá do Novo Testamento, quando Jesus, ele vai a um casamento e pela primeira vez acontece um milagre ali. E é interessante dizer que o vinho acabou. E o vinho, ele sempre foi sinônimo de alegria. Então acabou a alegria do casamento. E normalmente o casamento durava 7 dias. E já no primeiro dia o vinho acabou. Houve uma tristeza, principalmente do lado do pai do noivo, não é? Porque ele que tinha que providenciar o vinho para a alegria da festa. Mas é interessante que a mãe de Jesus estava lá, Jesus estava lá. E o que a mãe de Jesus faz? Ela recorre ao filho, Jesus. Então, quando faltar alegria, saiba a quem recorrer. Recorra ao Senhor Jesus. E é interessante que ela, além de recorrer ao Senhor Jesus, ela diz para Jesus o porquê que não havia alegria. Ela conta para Jesus. Olha, acabou a alegria porque acabou o vinho. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje é que a nossa fé, ela restaura a alegria, mas nós precisamos dizer para o nosso Senhor Jesus aonde é que a coisa está pegando. E quando nós o fazemos, com certeza, se nós, como eu falei aqui, a prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza por meio do contentamento proporcionado pela presença de Deus. Se houver presença de Deus na sua vida, se de verdade o Espírito Santo mora em você, como a própria palavra de Deus diz, pode ter certeza, o Senhor Jesus vai lhe ouvir, vai lhe escutar, e a alegria voltará para a sua vida, não é mesmo? É interessante que lá no livro de Deuteronômio, que é um dos livros da lei, está escrito assim, 16 e 11. Se for colocar, coloca na NVI, por favor. NVI. Deuteronômio capítulo 16, versículo 11. Alegre-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Alegre-se perante o Senhor. Olha só, alegre-se diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Estava falando com o seu povo. Lá em Salmo 32, versículo 11, nós vamos encontrar: alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Ou seja, o salmista, e aqui esse salmo foi escrito pelo próprio Moisés, não é? Lá no livro, em um dos livros proféticos, capítulo 9 de Zacarias: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias estava profetizando o dia que Jesus entraria em Jerusalém, mas ele disse alegre, e quando Jesus está entrando, o povo começa a gritar: Hosana ao rei, ao que vem em nome do Senhor. Havia alegria. E lá nos evangelhos, Lucas capítulo 10, versículo 20, o próprio Jesus diz: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Os discípulos chegaram felizes porque Jesus deu a eles poder para expulsar demônio, curar cegos, mancos, e eles vêm, olha, conseguimos fazer. Não fique feliz por isso não. Fique feliz porque o nome de você está lá, no livro da vida.
Então nessa noite, eu quero mostrar algo para vocês que muitas vezes nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós vamos ter algumas tristezas, não é? Nós vamos de verdade, vai ter dia que parece que a alegria não existe. Talvez por uma dificuldade, por um problema, por uma situação na família, por uma situação no emprego, por uma situação que foi causada muitas vezes nem porque você o quisesse, mas você está triste. Mas hoje, dentro da palavra de Deus, eu vou lhe mostrar que independente das situações do mundo, e Jesus foi muito claro quando ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Quando eu tenho compreensão, entendimento disto, independente da situação que eu estou passando, eu não vou perder a minha alegria, não vou deixar de me alegrar. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, e nem vocês sabem o que eu estou passando, mas uma coisa eu sei, o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Nas epístolas, Paulo escrevendo no capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, ele diz, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Paulo, quando ele escreve isso, a situação dele não era boa não. E lá no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, tem uma passagem que eu gosto muito que diz assim, 19:7 de Apocalipse, regozijem-se, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A noiva está aqui? Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa tremenda. Vamos nos alegrar. Por quê? E dar glória, pois chegou a hora do casamento. Jesus, ele está próximo. Nunca ele esteve tão perto de chegar para buscar a sua noiva. Ele está só aguardando o momento em que o pai vai dizer, meu filho, vai buscar a sua noiva. Olha que coisa maravilhosa, a noiva precisa estar preparada para isto. A Bíblia ensina uma alegria teimosa. Como, pastor? A Bíblia ensina uma alegria teimosa? Aparentemente até arrogante. Mas como? Teimosa e arrogante. Que alegria que a Bíblia nos ensina, não é? Ela não é artificial. As pessoas, muitas vezes, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a Bíblia, e que conhecem a tua vida, sabe o que você está passando, dias de dificuldade, mas vê você sempre alegre. Você está sempre sorrindo. A casa está caindo, mas você está dizendo, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. E as pessoas falam, não, essa alegria aí, ela é uma alegria mentirosa. Não é uma alegria verdadeira. Não, eu sei da vida dele. Olha, o marido acabou de largar, a mulher acabou de largar, está criando os filhos sozinho. E como é que essa pessoa tem essa alegria? É essa alegria que aparentemente parece ser uma alegria teimosa, parece ser arrogante. Não, mas é uma alegria baseada no quê? Na fé. Na fé. Quando nós exercitamos a fé, estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas nós não tememos, porque nós temos fé no Deus que nós servimos. Nós cremos que um dia Jesus veio com uma missão, salvar a humanidade do seu pecado. Então, pela fé, nós temos alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Não é na instabilidade das circunstâncias de tempo e de lugar, não. Se nós formos ficar só alegre quando tiver uma graninha no bolso, se nós formos ficar alegre só quando estivermos com a saúde perfeita, se nós formos ficar alegres só quando conseguimos adquirir um bem, irmão, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa alegria não pode estar firmada em coisas. A nossa alegria precisa estar firmada porque um dia o Senhor nos chamou. O Senhor fez com que nós conhecêssemos a sua graça. E hoje a nossa grande alegria é saber que os nossos pecados foram perdoados. É saber de verdade que temos um intercessor junto ao Pai, que está lá do lado do Pai intercedendo por nós. É por isso que a nossa alegria, as pessoas talvez não entendam, mas nós que conhecemos a graça de Deus, conhecemos. A Bíblia diz que Paulo, passando por um momento difícil, e ele tinha um espinho na carne que nenhum teólogo sabe dizer que tipo de espinho era este. Há tantas suposições. E ele ora por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele.
não é? Quem sabe aquele espinho trouxesse tristeza para ele, mas o que ele escuta? O que ele escuta da parte de Deus? Ele escuta o seguinte: a minha graça te basta. Acabou. A minha graça te basta, não precisa mais nada. Uma coisa interessante é que esse tipo de alegria resistente e durável, não é? Pode ser vista naquela famosa oração de Abacuque. Aquela oração que todo mundo conhece. Embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas, não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos currais, estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Que coisa tremenda! Coloca ela para nós no telão, por favor, Abacuque 3, 17 em diante. Olha que coisa tremenda, como é que o camarada fala isso? Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. 18. Ainda assim, olha só, ainda assim, a casa caiu, eu exultarei, ou seja, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É importante lembrar que Paulo estava em um cárcere quando escreveu a Epístola de Filipenses. E ele enfatiza: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas como? Paulo está preso. E como é que ele diz isto? Porque a nossa alegria não pode estar baseada em coisas. A nossa alegria não pode estar baseada naquilo que você pega. Não. Se a sua alegria for baseada só nisso, você vai ter muitas decepções. Porque a vida do ser humano é feita de altos e baixos. Não é? Então, se toda vez que a coisa estiver ruim, você fazer cara feia, você pode ter certeza, você não alegra o coração de Deus. Deus quer ver um coração alegre. Então veja só, a fé que restaura a alegria, vem da certeza que Deus está conosco. Esse é o primeiro ponto. A fé que restaura a alegria, vem da certeza que Deus está conosco. Olha só o que Salmo 16, 11 diz, que nós lemos há pouco. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então vamos lá. Como é que é o negócio? Deus está comigo e está com você, pelo seu Espírito Santo. Não é? Lá na oração de Moisés ele fala: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A certeza que o cristão tem, independente da situação contrária, é que Deus está conosco. Jesus foi claro: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Se você conheceu a graça de Deus, se você conheceu o Evangelho de Cristo, se você tem convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio, morreu, ressuscitou e está lá nos aguardando, ou seja, aguardando a ordem do Pai, você tem que ter certeza de que Deus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que restaura a alegria é a certeza que temos o fruto do Espírito. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se for possível, coloque lá. É muito interessante que eu dizia há poucos dias para alguém que nós aconselhávamos, dizendo: o que você precisa é ter fruto do Espírito, né? E o texto fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Olha só, o fruto do Espírito é amor, alegria. Se você não tem, busque o fruto do Espírito. Coisa boa é quando você tem essa certeza de que você o tem.
Quando você tem essa certeza, você não anda na carne, como os versículos anteriores a esse diz. Você não vive na carne, você vive no Espírito. E quando você vive no Espírito, você tem alegria. Não tem nenhuma dificuldade. Não existe dificuldade para quem anda no Espírito, para quem tem o fruto do Espírito, que é amor, que é o que mais? Que é alegria, que é paz, que é paciência, que é bondade, amabilidade, fidelidade. Pronto, o que eu vou me preocupar? Pastor, mas irmão, não tem mais. Você faça como Abacuque. Seja como Abacuque. Embora a casa caiu, eu me alegrarei no Senhor. Se alegre no Senhor. Por que eu tenho que me alegrar no Senhor? Primeiro, porque Deus está com você. Segundo, porque você tem o fruto do Espírito. Eu não tenho. Vai buscar o fruto do Espírito. Como é que eu busco? Palavra de Deus, oração, jejum, comunhão com Deus. Você alcança o fruto do Espírito. Que mais? Fé que restaura a alegria. É a segurança do perdão e salvação em Cristo Jesus. Tem coisa melhor do que isto? Quem nós éramos? Quem você era? Só você sabe do teu passado e Deus. Talvez você esteja aqui, mas quando você se lembra do passado, você se entristece. Não se entristece não, irmão. Não, passou. Sabe por quê? Porque você foi perdoado. O Senhor te perdoou. Ainda que seus pecados sejam como escarlata, se tornaram branco como carmesim. Não se preocupe. A fé que restaura a alegria é a convicção, a segurança de que os meus pecados foram perdoados e hoje eu estou salvo na pessoa do Jesus, porque o sangue dele foi espargido na cruz do Calvário. Sim, aquele sangue me purifica de todo o pecado, como Paulo fala em Romanos. Por que eu vou ficar triste? Não, esta fé que restaura a minha alegria é a fé de saber que meus pecados foram perdoados. É interessante que lá no Velho Testamento, Davi, ele vem confirmando isto, porque ele peca e ele se retirou da presença de Deus pelo seu pecado. E ele perde a alegria. Ele perdeu completamente. Mas por que ele perdeu? Porque ele pecou. Ele ainda não conhecia a graça de Deus, mas tinha uma coisa em Davi, que a gente às vezes fica até pensando, mas como é que é esse cara? É um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas veja só, por 2 vezes, ele pede para que o Senhor restaure a sua alegria. Então, olha só. O pecado faz separação. O pecado separa nós da alegria. E ele fala assim, no Salmo 51, versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste, e restitui a alegria da tua salvação. Olha que coisa maravilhosa. Ele perdeu. Então, quando você está em comunhão com Deus, quando você tem convicção plena de que o seu pecado foi perdoado, você tem alegria. Por quê? Porque para nós está reservada a vida eterna em Cristo Jesus. O mundo que não conhece a graça de Deus não tem essa certeza. Eu dizia há poucos dias que nós fomos abrir um trabalho com o Lenilton, que está ali, não é? Lá no 29. E quando eu cheguei, eu vi 2 senhoras falando alguma coisa de morte. E eu fui lá para conhecer, e o Lenilton falou, pastor, o senhor vai pregar aqui. E eu vi aquelas mulheres falando de morte. E eu falei, vou falar de morte aqui hoje. Primeira vez que eu vim aqui, eu vou falar de morte. Que mensagem é essa, né? Mas eu fui falar para aquelas irmãs que ali estavam. Eu dizia a elas, Deus não nos fez para morrer. Não. Deus fez o homem para ter vida eterna. Mas Adão e Eva fizeram o que não devia fazer e eles morrem. Morrem como? Espiritualmente falando. Morreram espiritualmente. Deus não era desejo, Deus não nos fez para morrer. Nós somos os únicos que somos a imagem e semelhança de Deus. Por que morrer? Não, Ele não queria que nós morrêssemos, mas morreu.
O homem morreu. A serpente disse, não, o dia que você comer, você vai ficar igual a Deus. Não vai morrer, não. E ela come e não caiu. Opa, não morri mesmo. Mas quando ela dá para Adão, eles perceberam que estavam nus. E quando Deus vem na virada da tarde, trocar aquela ideia com eles, né? Fazer aquela reunião, né? Como é que foi hoje? Você colocou o nome em quais plantas, em quais árvores, em quais animais? Então, ele trocava aquela ideia com Deus. Aí ele está escondido. Por quê? Porque ele perdeu a alegria. Irmão, você quer ter alegria? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Olha só o que Jesus fala, o que Paulo fala em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só que coisa maravilhosa. Coloca lá, irmão, Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 13, olha lá. Isso. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Que coisa maravilhosa. Então veja só, eu tenho perdão, eu tenho salvação. Por que eu não vou ter alegria? A fé que restaura a alegria é esta segurança que eu tenho, que você tem. Mas pastor, mais o que, irmão? Jesus já não falou que você vai ter dificuldade e tribulação na vida? Falou ou não falou? Ou ele deixou nós no vento? Fica tranquilo aí que agora é só paz e alegria. Existem algumas denominações por aí que lá é só paz e alegria. Né? Lá você entrou, você nunca mais vai ter uma dificuldade na vida. Primeira coisa que você já vai ficar rico. Vai ficar rico, você já vai ficar cheio de grana, as coisas vão acontecer assim. Você faz assim e acontece. Que é o falso evangelho. O evangelho verdadeiro, ele é guerra. O dia que você aceitou a Jesus, o dia que você desceu as águas batismais, você entrou numa batalha. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade. Nós lutamos diariamente contra o diabo. Nós lutamos diariamente contra o diabo. Mas tem uma coisa, Jesus disse, eu venci e vocês também vencerão. Por que não ter alegria? Quem que entra numa batalha, já sabendo que ganhou? Só os crentes. Só crente que entra numa batalha e já sabe que já ganhou a batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Só nós. Nenhum país, ninguém entra numa batalha dizendo assim, já ganhamos. Não, mas nós sim, porque Jesus disse. Por fim, a fé que restaura a alegria são as firmes promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para falar e não cumprir. O que ele disse, se cumpre. Existem muitas promessas de Deus para a igreja dele. Não é? Lá no capítulo 8, versículo 18 de Romanos, Paulo vai escrever, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Que isso, irmão? Olha só, eu tenho esse costume, e minha mulher também tem. Nós dois somos assim. A gente ganha um presente, a gente endoida para abrir logo o presente. Já quer ver? Quem não é assim? Você também não é assim? Nós somos assim, não é verdade? Você fala, não, quero ver o que tem esse pacote aqui. É assim, faz parte da vida isso. Olha o que o texto põe. Bota lá de novo, Vaso. Olha só o que o texto diz. Isso, 18, não é 8, 18. Olha lá. Não pode ser comparada com a glória que em nós será revelada. Você nem imagina o que está reservado para você. Tem um presentão para você. Tem algo de extraordinário.
Por isso que ele fala, considero, pois, que o sofrimento do tempo presente, aquilo que você está passando aí, não pode ser comparado com a glória que nos será revelado. Então, está doendo, mas você não imagina o presentão que você vai ganhar. E esse presentão chama-se vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou 28 de Mateus, 28 e 20 de Mateus. Isso aqui é que me deixa todo dia alegre. Olha só o que Jesus diz, 28 e 20 de Mateus. Uma coisa que se nós tivermos entendimento, acabou. Ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele falou que ele ia tirar férias. Ele falou que ele ia ficar um tempo, depois ele ia... Não, eu vou estar com vocês todo dia e toda hora. Como é que é isso? O Espírito Santo mora em nós, louvado é o nome do Senhor. Existe maior alegria do que esta? Irmãos, por que perder a alegria? Não é? Lá em Atos capítulo 1, versículo 9, em diante diz assim: tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Promessa. Qual foi a promessa que Jesus fez que não se cumpriu? Todas se cumpriram. E esta também vai se cumprir. Esta também. Eu já falei aqui uma vez que eu gosto muito do livro de Hebreus, principalmente quando chega ali nos heróis da fé. Mas o que mais chama a atenção da gente é que lá no finalzinho, Hebreus 11, bota lá 39 e 40, Hebreus 11, 39 e 40, quando eu leio isto, aí é que eu fico feliz. Todos estes foram os que foram mencionados anteriormente, todos os heróis, receberam bom testemunho por meio da onde? Por meio do quê? Da fé. No entanto, aí, como é que é? No entanto, tem uma vírgula lá, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Meu Pai do céu. Não viram. Morreram, não viram. Mas você, se morrer agora, nesse exato momento, você já está no braço do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Jesus foi claro quanto a isso. Nós, se bater com as 10 da manhã, tranquilo, pode cantar o 202 e que está tudo certo, eu estou com o Pai, estou melhor que todo mundo, você estará melhor do que eu. Por quê? Porque a promessa é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles não viram, mas nós, pelos olhos da fé. Então, deixa eu fechar aqui dizendo o seguinte: a fé que restaura a alegria, ela é basicamente, exercida por você. Quando você tem entendimento claro, não é? Que Deus está com você. Quando você tem plena convicção de que você tem o fruto do Espírito. Quando você tem certeza, que você tem alegria, que você tem a segurança de que os seus pecados foram perdoados e você está salvo na pessoa do Senhor Jesus. E mais do que isso, que as promessas de Deus é para a sua vida, é para a minha vida. Por que ficar triste? A fé que restaura a alegria é isso tudo. É você ter essa convicção, é você ter essa certeza no nome do Senhor Jesus. Talvez você seja um cristão, mas mesmo assim, está com o seu coração machucado, ferido, arrasado. A palavra de Deus para o seu coração é: exercite a sua fé, para que a alegria da sua vida seja restaurada mediante esses pontos que eu coloquei para você. Baixe sua cabeça e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai.